Olá, pessoal, tudo bem? Conforme eu me apresentei já para vocês, meu nome é Maria Gabriela de Benedictis Delfino, mas mais conhecida na instituição, na Faculdade Flamingo, como professora Gabi. Estamos então na nossa disciplina de sustentabilidade, logística reversa, sejam todos muito bem-vindos. E agora a gente vai falar um pouquinho nessa primeira sessão que a gente vai, abordar um pouco sobre as questões, relacionadas à sustentabilidade, para posteriormente a gente focar nessa relação da sustentabilidade com a logística reversa, tá ok? Eu preparei um material para vocês, que eu vou disponibilizar aqui nessa sessão, tá? Que é esse material que eu estou aqui compartilhando, com vocês. E eu acho que um ponto importante aqui para a gente refletir foi o que eu coloquei aqui nesse primeiro slide nosso, de uma imagem, né, no México, tá? E essa imagem, ela fala aqui, né, não há mais espaço para reproduzir o modelo tradicional de desenvolvimento. E quando a gente pensa nesse modelo tradicional de desenvolvimento, eu acho que é importante a gente refletir em fontes energéticas não renováveis, né? A gente ainda utiliza tudo isso em grande escala e a gente sabe o quanto que isso vem impactando mundialmente, né, o nosso ambiente. E, e assim, a gente tem tantas opções de fontes de energia que são renováveis, né? Que são muito sustentáveis, enfim. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente parar para pensar. E aí, quando a gente pensa muito na questão do conceito de sustentabilidade, a gente vai pensar assim, poxa, mas afinal o que é sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está buscando um equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade, né? Por quê? Porque quando a gente reflete sobre ser sustentável, a gente vai recordando tudo que a gente foi passando de histórias ambientais no nosso planeta, né? Então, assim, primeiro, vamos pensar de uma exploração muito acelerada, muito desenfreada, que foi a época da Revolução Industrial. Foi uma época no mundo todo que pensou-se muito sobre a questão de evoluir, de crescer, mas a gente não tinha, obviamente, nenhum tipo de estudo referente aos impactos ambientais que isso estavam acontecendo, né? Então, a visão era outra, pensava-se em crescer, em evoluir, né? Ah, e mudar a era agrária, né, para uma era industrial. Bom, aí a gente teve um fenômeno nessa época da Revolução Industrial que marcou muito uma preocupação, um outro olhar, né, sobre tudo isso. Então, assim, com toda essa revolução industrial do século XVIII, a gente então foi aumentando muito a poluição, principalmente a questão da poluição atmosférica, né? E aí aconteceu um fenômeno, primeiramente, né, em Londres, chamado smog, tá? E esse fenômeno, ele, na verdade, o que que aconteceu? As pessoas acordaram nessa época, né, do século XVIII, elas acordaram com uma fumaça muito intensa, uma nuvem, né, gigantesca, principalmente ali em Londres, né, e ao ponto de não conseguir enxergar um palmo à sua frente. Então as pessoas, aí começou a acontecer um monte de acidentes nas ruas, porque
as pessoas estavam, né, seus veículos, bateram, né, os veículos, sofreram vários tipos de acidentes, as pessoas começaram a passar muito mal por conta dessa fumaça, é, e tudo isso por conta dessa poluição que surgiu, principalmente um ponto mais grave assim foi em 1952, quando a cidade ela foi coberta por essa nuvem de fumaça, e essa nuvem ela ficou por vários dias, né? Ela ficou em dezembro, do dia 5 até dia 9 de dezembro, né? Que ficou conhecido esse fenômeno como Big Smoke ou The Great Smog, né? Que foi um dos maiores impactos ambientais registrados até então, né? Só para vocês terem uma ideia, esse nevoeiro, ele causou a morte de mais de 12 mil londrinos, deixou mais de 100 mil doentes, né? E, e aí, assim, as crianças, depois que foram expostas ao smog, elas tiveram 20% a mais de probabilidade de desenvolver problemas respiratórios, como a asma, né? Tanto na infância quanto na idade adulta. E aí, quando aconteceu esse fenômeno, as pessoas começaram a fazer uma reflexão sobre esses impactos que estavam sendo ocasionados, porque descobriram, né, que essa fumaça, por isso o nome smog, porque, né, vem de fumaça, tá? Em inglês, descobriram que isso estava vindo, né, das indústrias, de toda a poluição ali atmosférica, e aí começa a se pensar um pouco sobre ter uma preocupação ambiental, né? Mas ter uma preocupação não significa que já vai acontecer ações, né? Então tudo isso demora, enfim. Então a gente passou por uma era aonde pensava-se muito em crescer industrialmente, sem se preocupar com as questões ambientais. Aí depois veio essa preocupação ambiental por conta dos impactos que estavam acontecendo. E nessa preocupação ambiental, a gente pode parar para pensar que existiam pessoas extremamente radicais, preocupadas muito com as questões ambientais, que não queria mais, né, que a gente evoluísse, e por outro lado, as outras pessoas querendo destruir tudo e sem se preocupar com as questões ambientais, né? Então, e por que a gente está falando tudo isso? Porque aí a gente passa a construir um conceito agora que a gente chama esse conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade nada mais é do que um equilíbrio, né? Então, o que é o equilíbrio? A gente não vai deixar de crescer, a gente não vai deixar de evoluir, né? Não tem como a gente dizimar a população humana, não, né, não gerar mais nenhum tipo de impacto ambiental, que para isso a gente teria que parar também de respirar, que só o fato de respirarmos já é um poluente, que a gente libera gás carbônico, né? Enfim, então não tem como. Mas a gente tem que pensar num conceito que é o seguinte: já que a gente vai ter que continuar gerando esses impactos, então vamos procurar gerar o mínimo possível, né? Vamos procurar fontes alternativas ao ponto de que a gente não precise mais ficar gerando esses impactos de maneira absurda. Então, aí começou a surgir esse conceito de sustentabilidade, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma outra imagem na China, olha só. Não dá mais, né? Para a gente ficar jogando esgoto de maneira desenfreada nos rios, né? Poluindo os rios, depois os mares, oceanos, né? Uh, Por exemplo, um outro ponto que eu pus aqui, olha só, o planeta ele tem limites, né? Então, antes a gente aprendia na escola que os recursos naturais eles eram infinitos. Grande besteira, porque eles não são infinitos, né? Chega uma hora que se a água que a gente está utilizando
ela não for reutilizada, né, chega uma hora que ela acaba mesmo. Por quê? Porque a gente passa por épocas de seca, né, de grandes impactos ambientais. Se tudo ficar poluído, como que isso vai ser reutilizado, né? Então a gente tem que pensar que não dá mais para a gente continuar reproduzindo esse modelo tradicional e antigo aí de desenvolvimento, né? O nosso planeta ele tem limites e a gente tem que pensar em todas essas questões aqui de emissões de carbono, né? Enfim, bom, e aí, quando a gente para pensar um pouco nisso, eu até coloquei essa imagem que eu acho bem interessante, que 7 das 10 maiores economias mundiais passaram a precificar o carbono, né? Porque o carbono ele vai sendo o tempo todo o grande vilão aí da história, né? Se a gente parar para pensar em termos de poluentes. Então, de que maneira que a gente pode diminuir essa liberação de carbono ao ponto de que a gente vai reduzir, né, cada vez mais essas questões de impactos ambientais, né? Então, assim, então isso vem crescendo cada vez mais, né, no mundo inteiro. A União Europeia, por exemplo, ela já faz uma série de negociações com a China, né? E para a gente parar para pensar, só esse mercado aqui ele já acaba sendo muito maior que o mercado da União Europeia, né? O valor anual dessas iniciativas, olha só, mais ou menos aí 100 bilhões de dólares, né? E o Brasil, a gente tem um projeto que chama PMR, que é Prontidão do Mercado de Parcerias. Então, tem 18 países em desenvolvimento que estão inclusos, né, nesse projeto e 13 países que são doadores aí em todas essas questões aqui de parcerias. Bom, mas então vamos entender o que a gente estava falando um pouquinho mais anteriormente dessa questão do conceito de desenvolvimento sustentável, até para a gente depois retomar essas questões, esses outros olhares que o mundo passou a perceber a necessidade de transformações, como essa questão aí das pegadas de carbono, que a gente vai compreender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Bom, quando a gente pensa nas conferências mundiais ambientais, elas foram cada vez mais se tornando extremamente importantes, porque daí que vão surgindo uma série de acordos mundiais, uma série de conceitos novos, né, ligados a todas essas questões e preocupações que a gente está falando. Mas assim, a gente também tem que pensar que não adianta tudo isso só ficar no papel, né? É importante também isso sair da teoria e ser aplicado, né? Porque não adianta nada também o mundo inteiro ficar constantemente se reunindo, né, criando acordos, relatórios e etc, e não ter mudanças efetivas, tá? Bom, em um desses encontros ambientais, a gente teve um documento que foi criado em Brundtland, que era um relatório Brundtland, né? Que passou a ser chamado Nosso Futuro Comum, que foi criado em 1987, né? E aí foi daí que começou a surgir a questão do que é a sustentabilidade, né? Então, esse relatório, ele começou a trabalhar muito nesse documento Nosso Futuro Comum, que foi, né, principalmente aí encabeçado pela primeira-ministra da época da Noruega, Gro Harlem Brundtland, né, aonde gerou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí veio essa disseminação da ideia
de desenvolvimento sustentável, né? Que já vinha sendo falado desde a década de 70. Então, ele começou a indicar nesse relatório a pobreza dos países que na época eram chamados de países do terceiro mundo, o consumismo elevado dos países do primeiro mundo, e que tudo isso eram causas fundamentais que estavam impedindo um desenvolvimento igualitário no mundo, né? Essas discrepâncias. E, consequentemente, estava sendo produzida uma série de crises graves ambientais, né? Esse relatório ele também trouxe dados sobre o aquecimento global, sobre as chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio, né? E, e aí, tudo isso foi sendo sugerido até na própria Assembleia Geral das Nações Unidas, a necessidade da realização de uma nova conferência internacional para poder avaliar esses e outros impactos sofridos pelo meio ambiente nos anos anteriores, tá? Principalmente pensando na perda da biodiversidade e ocorrências de desastres ecológicos, de responsabilidades industriais, né? Então, assim, foi a primeira tentativa de estabelecer uma série de metas a serem seguidas por nações de todo o mundo para evitar o avanço das destruições ambientais e o desequilíbrio climático, embora, né, até a atualidade, as nações elas ainda não conseguiram criar um consenso sobre como, de fato, agir em conjunto em prol do desenvolvimento sustentável, né? Enfim, então, esse relatório ele foi extremamente importante, né? E aí veio a calhar essa questão do conceito de desenvolvimento sustentável, que atende às necessidades das nossas gerações, né, a geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação das suas próprias necessidades. Então, assim, vamos gerar o impacto? Vamos continuar gerando. É um fato, né? Infelizmente. Mas, assim, vamos procurar gerar o menor impacto possível que não vai prejudicar a nossa geração e as gerações futuras, né? Pensando em satisfazer sempre as nossas próprias necessidades, tá? Então, isso foi um ponto assim muito importante, uma grande evolução, né, em pensarmos aqui nesse conceito. E aí, com isso, a gente pode pensar numa relação de três pilares aqui, que é a questão da conservação ambiental, o crescimento econômico, que nunca vai deixar de existir, né? E a justiça social. Porque a gente também tem que pensar em toda essa desigualdade que a gente tem no mundo, em razão de a gente ter pessoas que têm uma concentração muito grande de poderes, e em contrapartida, pessoas que são consideradas não pobres, mas miseráveis, né? E quando a gente fala pessoas miseráveis, a gente pensa naquelas pessoas que vivem, por exemplo, em regiões da, de países africanos que a taxa de expectativa de vida dessas pessoas, desses países muito pobres, é de 30 anos, né? E se a gente para pensar, essa era uma taxa de expectativa de vida do homem pré-histórico, né? Muitas dessas pessoas vivem em condições tão precárias, tão miseráveis, que, assim, para garantir a sobrevivência dela, ela tem que tomar xixi da vaca, né, comer o esterco. Então, isso é muito triste, né? Quando a gente, às vezes, não tem ideia do que acontece mundo afora, né? E olha que aqui no Brasil a gente tem uma taxa muito grande de pobreza.
Mas a gente, fora, né, daqui, por exemplo, principalmente, a gente não está falando de pessoas pobres, a gente está falando de pessoas miseráveis, em contrapartida, pessoas que são bitrilionárias, né? Então, coisas assim absurdas. Enfim, então a sustentabilidade ela busca, vamos tentar encontrar um equilíbrio, né, da justiça social, do crescimento econômico e da conservação ambiental. Então é isso que vem aqui nessa luta nossa da sustentabilidade, do conceito real da sustentabilidade, né? Bom, então a gente está refletindo bastante aqui sobre esse termo, né? Sobre as ações, atividades humanas que buscam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, mas que não vá comprometer o futuro dessas próximas gerações, como eu falei anteriormente, e que vai atender a um conjunto de variáveis, de questões sociais, questões econômicas e pensando aí nas questões ambientais, né? Como eu falei para vocês no meu vídeo de apresentação, eu acho que um ponto muito importante é que se todos nós não nos preocuparmos a agirmos de forma sustentável, né? Que a gente tem que parar com aquela coisa de ficar culpando. Ai, é culpa do político tal. Tá, não estou dizendo que não seja, mas assim, ao invés de a gente ficar só jogando aí para o outro, o que que a gente faz diariamente? As nossas ações sustentáveis, né? Então é isso, a gente precisa fazer parte realmente da sociedade, né? Agir, ser um cidadão é, ativo, né? E não ser passivo, só de ficar lá de longe observando a situação sendo detonada aí, né? E porque senão, gente, ninguém vai sobreviver. Não importa, né? Eu que sou bióloga, o fulano que é médico, o ciclano que trabalha na área de logística, o outro que, sei lá, trabalha como carpinteiro, o engenheiro, enfim, ninguém vai sobreviver. Não interessa qual é a sua profissão, né? A gente faz parte do mesmo planeta e a gente depende, né? Todos nós aqui dependemos dos recursos naturais e que se a gente não mudar isso na nossa casa, nas nossas ações diárias, não adianta, gente. Daqui pouco tempo, segundo o relatório mundial que a gente teve aí, 50 anos, a gente não vai conseguir mais garantir, por exemplo, a nossa vida aqui no nosso país, né? Bom, a gente tem na Constituição o artigo 225, que é extremamente importante, tá? Da Constituição de 88, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever. Então, é o nosso dever, ó, não é só do poder público. Todos nós, coletivo, temos o dever de defender toda essa questão ambiental e preservar para as presentes e futuras gerações. Quer dizer, a Constituição de 88 já estava abordando sobre isso, né? Então, a gente tem muito hábito de só achar que é dever do poder público. Não, todos nós, né? Todos nós temos que mudar as nossas atitudes, né? Ainda pensando aqui na Constituição, a gente tem o artigo 170, que fala um pouquinho sobre a ordem econômica, olha lá, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. Então, foi o que eu falei da questão
da desigualdade, né, social, como eu falei, da discrepância, né, dos miseráveis e dos bilionários, por exemplo, né? E aí, pensando, né, nos princípios aqui da justiça social, coloquei aqui os pontos que a gente está refletindo aqui. Então, a questão do, da função social de propriedade, a defesa ambiental, pensando, né, nesse tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços, e de processos de elaboração e de prestação aí também, né? Então, pontos muito importantes aqui para a gente pensar no que a Constituição também aborda sobre esses princípios, né? Enfim, então eu falei dos pilares da sustentabilidade, aí a gente tem aqui o pilar relacionado à sustentabilidade social, né, que traz muito essa questão de buscar melhorar a qualidade de vida da população e, com isso, buscar cada vez mais a diminuição da desigualdade social, pensar nos direitos, garantir acesso a todos aos serviços, pensando aqui, né, o nosso enfoque aqui de educação e saúde, principalmente, para as pessoas poderem ter um acesso pleno à cidadania, né, e conseguir viver com condições dignas, de saúde, né, de lazer, de outros pontos aqui, né, que englobam, mas que a gente sabe que principalmente o que a gente pensa aqui, né, que é o mínimo que tem que ter aqui é um acesso a todos a uma boa educação e à saúde, né? O econômico, que é o que a gente vem falando aqui e que vamos focar também aqui nas nossas aulas, envolve a questão da empresa ser economicamente sustentável, né? Então, ela precisa buscar a oferecer produtos, serviços que a relação dela de competitividade vai ser uma relação mais justa em relação aos demais concorrentes e que tenha esse diferencial voltado para as questões ambientais, né? E o pilar aqui ambiental, que é o que a gente está abordando bastante sobre as questões do desenvolvimento sustentável, né? Para a gente refletir sobre todas as condutas diretamente ou indiretamente, em termos de impactos ambientais, que ocasionam, né, seja a curto, médio ou longo prazo, tá? Então, a gente precisa pensar nas empresas que estão buscando cada vez mais essas ações sustentáveis, né, até coloquei aqui, ó, promover ações de plantio de árvores após a emissão de gases poluidores, né? Só que assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Nesse exemplo. Eu derramei um monte de óleo no mar, então eu vou plantar umas árvores para compensar isso. Tá, e o impacto que você ocasionou no mar, né? Olha, vamos parar para pensar o que isso está refletindo, né? Eu destruí para caramba um local para passar uma estrada, mas em compensação eu vou plantar árvores em outro local para compensar. Tá, e esse impacto enorme ambiental que foi ocasionado ali naquela região? Por mais que você vai plantar outras árvores, que é o mínimo que você tem que fazer, e esse impacto que foi realizado ali? Então, será que era necessário ocasionar isso em grande escala, né? Enfim, então são pontos que a gente vai estar refletindo aqui sobre esses pilares relacionados à parte da sustentabilidade, tá? Bom, aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da logística, tá? E
e como que a gente pode pensar nessa questão da logística reversa, e a sustentabilidade, de que modo, né, que a gente pode, agir de forma sustentável, seja eu pessoa física, seja eu empresa, enfim, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida fiquem à vontade de me chamar aqui, tá, no Que Mágico, mandar mensagem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada.